Olá, irmãos, nós estamos de volta e nós estamos falando em Lamentações, capítulo 5, e estamos falando aqui sobre como um homem piedoso, como uma mulher piedosa oram em períodos de crise. E nós vamos usar aqui então o capítulo 5 de Lamentações e usar alguns princípios aqui para nós falarmos com Deus. Eu falei já no primeiro vídeo que nós estamos passando por uma crise. Essa crise envolve uma questão política, questão sanitária, questão financeira. Os irmãos não vai demorar muito para ver aí, possivelmente muitos problemas de ordem sociais dentro do nosso país, devido a essa crise que abalou o mundo. E eu falei para os irmãos, e creio também assim, que é uma ação de Deus mesmo contra o pecado humano, e Deus corrigindo a humanidade porque se afastou dele. Mas sempre lembrar aos irmãos que a igreja continua presente no meio dessa crise. E quando eu falo piedosos aqui, eu estou falando de todos os crentes. Não estou aqui me referindo a uma só pessoa. Todos os crentes verdadeiros são pessoas piedosas, pessoas que querem e buscam imitar o Senhor Jesus Cristo em todas as coisas. Mas como é que nós oramos então? O que a Bíblia nos ensina nesse período de crise? Então, eu falei para os irmãos, eu dei uma pequena estrutura no primeiro vídeo, e falei para os irmãos que o verso 1 até o verso 9 do capítulo 5 de Lamentações, nós podemos entender aí como Senhor, vê a nossa condição. O que o autor, ou o que o profeta vai fazer aqui? Ele vai colocar na presença de Deus, de forma detalhada, qual é a condição que eles se encontram agora, diante do problema que Deus trouxe sobre eles, devido à invasão da Babilônia, devido à situação que ficou depois que a Babilônia então transporta uma grande parte dos judeus do Reino do Sul para a Babilônia. Eu falei para os irmãos que a parte religiosa do povo foi afetada, a parte social do povo foi afetada, a parte econômica do povo foi afetada, a parte política do povo foi afetada. O povo praticamente quase que perdeu toda a sua identidade. Identidade política, identidade social, a sua vida financeira, a sua vida espiritual, praticamente quase que foi completamente destruída pela a disciplina que Deus então aplica sobre o seu povo, porque eles quebraram a aliança que Deus havia feito com eles. Então, diante disso, como é que um homem temente a Deus, como é que uma mulher temente a Deus se dirige ao Senhor? E o que ele fala para o Senhor nesses períodos de crise? Então, veja, os irmãos, o detalhe que o autor está destacando aqui na presença do Senhor. Veja aí comigo no verso 1 como ele começa então essa lamentação. Ele diz assim, ó: lembra-te, Senhor, de que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. Veja, os irmãos, que a palavra Senhor aí aparece toda em maiúscula. Normalmente essa maneira de escrever, não é, o tradutor aí está descrevendo um nome hebraico que significa Jeová, né, ou Yahvé, e esse nome Yahvé, segundo os estudiosos, é um dos nomes mais importantes de Deus, porque ele revela muito do caráter de Deus e da pessoa de Deus. Revela Deus como Deus da aliança, o Deus redentor, o Deus que caminha no meio do seu povo, o Deus que protege, que ampara, o Deus que reina sobre todas as coisas, o Deus que governa sobre céus e terra, o Deus que governa as nações, os indivíduos. Então, dentro do nome Yahvé, nós encontramos muitas revelações da pessoa de Deus. Eu quero destacar duas, como o Deus redentor, aquele que redime o seu povo, e o Deus que caminha e abençoa o seu povo. Mas também o Deus que ele é fiel à sua própria aliança, em disciplinar o seu povo quando eles pecam contra Deus. Então ele começa dizendo o seguinte aí, ó: lembra-te, Senhor. Ele está na presença de Deus, ele está falando com Deus. Esse homem é alguém que conhece a Deus.
E ele sabe quem é o Senhor. Lembremos os irmãos que o autor aqui não está questionando a onisciência de Deus. Naturalmente, ele está usando uma linguagem humana, né, para falar de Deus ou para falar com Deus. E ele então usa aqui, dentro da linguagem humana, ele usa lembra-te, Senhor. Não que Deus tinha esquecido. Não que Deus é um Deus que apaga a mente dele e a gente precisa lembrar o Senhor. Não, Deus conhece todas as coisas passadas, as coisas presentes e as coisas futuras. Até porque Deus conhece, porque Deus determinou todas as coisas de acordo com a sua sabedoria, a sua santidade, a sua justiça e a sua bondade. Então, lembremos os irmãos que o autor ele não tem dúvidas que Deus conhece todas as coisas, mas ele está falando com Deus, ele está se dirigindo ao Senhor, ele diz, lembra-te, Senhor. Até porque também, essa palavra lembrar, ela retoma novamente a questão da aliança que Deus então havia estabelecido com o seu povo. Vamos dizer que é uma linguagem de aliança aqui. É um homem que tem convicções de que o Deus do qual ele está falando, que é o Deus de Israel, é o Deus que fez uma aliança com o seu povo. Então, ele está usando uma linguagem aqui de um homem que conhece a aliança que Deus então estabeleceu com eles. Com Abraão, Isaac, Jacó e com todo o povo de Israel. Onde Deus promete ser o Deus deles, que vai abençoá-los, protegê-los, guardá-los, ampará-los e conduzi-los para uma terra que emana leite e mel, e que Deus seria presente com eles ali. Mas que também Deus, se eles pecassem, Deus também iria usar a disciplina, e muitas vezes usando outros povos para então disciplinar o seu próprio povo. Então esse homem usa uma linguagem da aliança, ele diz, então lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Então observe que ele está falando de coisas que estão acontecendo com eles. Então lembra do que nos tem sucedido. Ele diz mais ainda, considere e olha para o nosso opróbrio. Não é que Deus não considerava, não é que Deus não olhava, não é que Deus não percebia, mas lembre os irmãos que o profeta está usando uma linguagem humana para falar com Deus, e ele então está usando aqui, empregando termos humanos, para dizer para Deus, lembra-te, Senhor, olha, Senhor, né, esteja atento ao que está acontecendo conosco. E veja então que a ênfase aí na oração lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Sucedido a quem? Ao povo de Israel, ao povo de Judá. Diz mais ainda, considera e olha para o nosso opróbrio. Então veja que ele está colocando na presença de Deus o problema dele. O problema dele. Então, irmãos, uma pessoa piedosa, ela entra na presença do Senhor. Ela entra diante de Deus. E ela sabe com quem ela está falando. Ela sabe que ela está falando com Deus e não com qualquer pessoa. Não com qualquer ser. Mas é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que é Senhor das nações, o Deus que conhece todos os problemas, o Deus que promove as crises e o Deus que também faz com que elas cessem. Então o profeta, ele sabe com quem ele está falando com Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança. E ele está pedindo para Deus então, na sua misericórdia, na sua graça, para que Deus então olhe para a situação da qual eles estão. O profeta aqui não está, irmãos, se autopiedando. O profeta aqui não está aqui culpando a Deus de alguma coisa. Ele não está fazendo isso. O profeta reconhece que o problema da qual eles estão enfrentando é resultado da atitude deles para com Deus, para a aliança que Deus havia feito com eles. Ele reconhece que o problema que eles estão enfrentando é um problema que foi provocado pelo pecado deles. Se os irmãos olharem comigo aí, ó, no verso número 7, ele vai dizer assim, olha, nossos pais pecaram e já não existem, nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Então ele reconhecia que houve pecado da parte do povo e que Deus estava sendo justo em agir. Mas observe que ele recorre então para a misericórdia de Deus. E ao recorrer para a misericórdia de Deus, ele coloca na presença de Deus as coisas que estão acontecendo com eles. E veja como é que ele detalha isso aí. Veja no verso 2 que ele diz assim, a nossa herança passou a estranhos, e as nossas casas a estrangeiros. É possível, irmãos, que o profeta esteja se dirigindo à terra de Canaã. Os irmãos devem se lembrar que quando Deus chamou Abraão, Deus fez promessa a Abraão e que daria a descendência dele
aquela terra que manda leite e mel. Então Deus depois que tira o povo do Egito e conduz o povo até a terra prometida, e por meio de Josué ele conquista a terra. E vamos dizer assim que essa terra ela é conquistada plenamente nos reinados de Davi e de Salomão. Então Deus dá completamente agora a terra para o povo de Israel. Eles dizem então que a herança deles havia passado para outros. Ele diz aí no verso 2, a nossa herança passou a estrangeiros. E ele diz mais aí, ou a estranhos, né? E as nossas casas a estrangeiros. Aquelas bênçãos então que eles tinham recebido de Deus, é como se fosse tirada deles e entregues a outras pessoas. O profeta está falando isso. Ele está colocando exatamente isso na presença de Deus. E veja os detalhes, irmãos, porque esses detalhes aqui, eles estão presentes na aliança que Deus fez com o povo. Leiam lá em Deuteronômio, os irmãos vão ver. Principalmente lá no capítulo de número 15, capítulo de número 28, onde Deus está detalhando o que vai acontecer com eles se eles quebrassem a aliança com Deus. Então o profeta diz, olha, a nossa herança foi tirada de nós. A terra, eles tinham perdido a terra e todos os seus bens. O profeta está colocando isso diante de Deus. Deus não sabia? Deus sabia. Mas por que ele faz isso? Ele está colocando os detalhes na presença de Deus. Isso é importante para nós, irmãos. Quando nós nos conduzimos a Deus, nós precisamos ser transparentes com Deus e abrir o nosso coração para Deus. Eu acredito que o fato deles perderem a herança e de perder os seus bens era um reconhecimento que eles estavam agora debaixo do desagrado de Deus. E lembremos os irmãos que uma das coisas, a principal ação de Deus, que confirmava para o povo que Deus estava satisfeito com eles, era a presença de Deus no meio do povo. Agora, eles não tinham mais a terra. Eles conquistaram a terra porque Deus havia dado para eles, Deus entregou para eles. Mas se é tirada então, quer dizer que Deus agora não está mais lutando por eles. E naturalmente um homem piedoso, naquele período, ficaria muito preocupado com isso. A semelhança de Josué, que quando eles vão invadir Ai, e eles começam a ser derrotados, o texto diz que Josué então ele se lança por terra e joga pó e cinza sobre o seu corpo como um sinal de humilhação, porque ele percebe que Deus não era mais com eles, porque algum pecado o povo tinha cometido. Algum pecado o povo tinha cometido. E os irmãos sabem que a pior coisa que pode acontecer para um ser humano é Deus retirar a sua presença da vida desse ser humano. Essa é a maior maldição que um ser humano pode passar. A presença de Deus sendo tirada de nós. Então ele detalha dizendo o seguinte, olha, a nossa herança foi tirada e os nossos bens foram tomados e foram entregues para estrangeiros. O que mais estava acontecendo com eles? Veja aí no verso 3. Somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são viúvas. Olha, irmãos, eu acredito que com a invasão da Babilônia e com a resistência de alguns judeus, muitos judeus foram mortos. E nesse transporte que teve de Judá até a Babilônia, muitas pessoas morreram pelo caminho. E acredito que mulheres perderam seus maridos, filhos perderam seus pais, e aí naturalmente então ele diz aí, ó, nós não temos mais, aí no verso número 3, né, nós somos órfãos, já não temos pai, nossas mães são como viúvas. Então a situação era essa. E é possível também que alguns pais foram separados da família e levados para outros lugares. De tão pesada que foi a disciplina que Deus traz sobre o povo de Israel. Mas observe que o profeta está detalhando isso na presença de Deus. Ele está colocando os detalhes do que estava acontecendo com eles na presença de Deus. Então quando ele diz assim, Senhor, vê a nossa condição, ele está colocando na presença de Deus a condição dele. Ele está falando com Deus. Ele está abrindo o seu coração para Deus. Ele sabia que Deus é um Deus onisciente, que conhece todas as coisas, mas ele está então obedecendo a Deus e falando com Deus, abrindo o seu coração para Deus. E é assim que um crente faz, é assim que um piedoso faz. Ele expõe na presença de Deus os seus desejos,
as suas preocupações, os seus medos, aquilo que ocorre ao redor dele. Não que Deus não saiba, mas ele está colocando na presença de Deus. Até porque eu acredito, irmãos, que um homem e uma mulher piedosa, eles querem entender, eles querem saber como é que eles vão servir a Deus, como é que eles vão glorificar a Deus diante de problemas assim. Então aqui o autor ou o profeta está fazendo isso. Então ele diz, olha, a nossa situação familiar é essa. Nos sentimos como órfãos e as nossas mães como viúvas, porque possivelmente maridos foram mortos, ou famílias foram divididas e naturalmente eles se sentiam como pessoas desprotegidas por aqueles que poderiam protegê-los. Ele diz mais aí no verso número 4, a nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Então aquilo que antes era de graça, agora eles têm que pagar. Eles têm que pagar pela água, eles têm que pagar pela lenha. Então tudo agora é comprado. Agora vamos pensar aqui, irmãos, eles estão sendo levados para o exílio. As pessoas que ficaram em Jerusalém, eles ficaram em grande miséria. Então veja que o estado deles, a situação deles, era uma situação muito delicada, porque é como se fosse aquele tipo de pessoa que trabalha agora para comprar daqui a pouco para comer ou para beber. Então ele diz que aquilo que eles tinham em abundância, que antes era tudo de graça, agora eles têm que pagar. Porque a situação financeira deles, a situação deles é muito drástica. E eles estão. Então o profeta coloca isso na presença de Deus. Ele está detalhando as coisas. Veja como é que ele detalha as coisas na presença do Senhor. Isso é oração. Isso é falar com Deus. Quando Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, você detalha na presença de Deus o que está te tirando a paz do coração. O que está provocando ansiedade em você. Você então vai detalhar para Deus, dizer, ó Senhor, isso aqui, a minha vida financeira está me dando dor de cabeça, a minha filha que está doente está me dando dor de cabeça, eu estou perdendo talvez a paciência, ou estou perdendo aqui, eu estou ficando ansioso porque talvez amanhã não tem salário. Então ele está detalhando, então é assim que o crente faz, ele detalha na presença de Deus aquilo que está provocando ansiedade nele. E naturalmente, irmãos, nós precisamos sim, também conhecer aquilo que provoca ansiedade em nós, para lutar de maneira correta contra isso. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, ele diz que não fiqueis ansioso por coisa alguma. Antes, as vossas orações e petições e súplicas sejam conhecidas diante de Deus. Então, aquilo que está provocando ansiedade, você deve colocar na presença de Deus. E é isso que Pedro está fazendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então aqui ele diz, olha, os nossos pais estão mortos, ou foram tirados de nós. Aí no verso 5 ele diz assim, os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos e não temos descanso. A linguagem usada aqui é uma linguagem como se, lembrar os irmãos que quando um povo era capturado por outro, né, se colocava uma argola de metal no pescoço, eles eram levados então, né, para outras nações, para serem escravos. Então é possível que seja uma referência nisso, que os seus conquistadores estavam oprimindo eles, como se tivesse colocado uma coleira de ferro no pescoço deles, então, e aí então forçando-os ao trabalho pesado. Então ele diz aí, os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos e não temos descanso. Então essa é a situação deles. Eles estavam vivendo uma vida de escravidão e de exaustão física. Mas observe os irmãos, eu estou chamando a atenção dos irmãos, que o profeta está colocando na presença de Deus os detalhes do que está acontecendo com ele. Nós vamos continuar, irmãos, no outro áudio, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para isso. Se coloque na presença de Deus. Entenda que você está falando com Deus, Senhor dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra, e coloque na presença de Deus os detalhes da sua vida. Aquilo que te preocupa, aquilo que te provoca medo, aquilo que te provoca ansiedade. Porque a questão aqui, irmãos, é uma só. Eu creio que eu e você não temos dúvidas que Deus sabe todas as coisas. Nós sabemos disso. A questão é a seguinte: nós cremos que Deus tem poder para tratar de cada detalhe da minha vida?
Eu creio que é isso que o autor está nos ensinando. Que ele entendia que Deus é poderoso para tratar de cada detalhe da vida dele, como da vida do povo da qual ele pertencia. Nós vamos voltar novamente a falar um pouco mais sobre isso, mas nesse momento então eu deixo essa parte com os irmãos. Você crê que Deus é poderoso para lidar com cada detalhe da sua vida? Sua vida financeira, a sua vida física, a sua vida espiritual, os seus relacionamentos? Você crê nisso? Saber que Deus conhece todas as coisas? Acho que aí não é o problema. Mas crer que Deus pode intervir em cada detalhe da minha vida e mudar cada detalhe dele de acordo com a vontade dele, talvez essa é a questão. Deus abençoe, nós vamos voltar num outro vídeo falando um pouco mais da oração de um piedoso. Deus abençoe os irmãos. Amém.